Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para pensar um pouco cinema com vocês, e aqui eu quero pensar o cinema, diferentemente do que normalmente a gente faz. Normalmente aqui no nosso espaço nós trazemos alguns filmes e a partir deles nós buscamos entender, né? Nós buscamos assimilar as ideias, as proposições, os argumentos que estes filmes nos apresentam e que nos ajudam a compreender um pouco mais as coisas. Enfim, normalmente é assim que a gente tem trabalhado aqui nesse nosso espaço, sempre trazendo alguns filmes e buscando compreender, discutir as ideias, os temas que estão presentes nestes filmes. Hoje eu quero pensar com vocês cinema, mas sem recorrer a um filme especificamente, e sim a um grande diretor de cinema, que foi este francês aqui, Jean Renoir, diretor que fez uma longa carreira no cinema do século XX, que dirigiu excelentes obras, né? A Marselhesa, a Cadela, a Besta Humana, as Grandes Ilusões, aliás, a Grande Ilusão, The River, enfim, Jean Renoir é um diretor muito profícuo, né? Um diretor muito fecundo e que nos deixou uma filmografia maravilhosa. Eu não irei falar sobre alguns filmes específicos do Jean Renoir, mas eu irei falar de um texto do Jean Renoir que está registrado nessa antologia aqui, nessa obra que juntou uma série de artigos, de textos escritos pelo Jean Renoir, e textos que falam de cinema, é claro, mas que falam também de arte, falam de política, falam da indústria cinematográfica propriamente dita, enfim, nesta coletânea, nesta antologia de textos do Renoir, nós podemos encontrar aqui a visão deste diretor acerca de uma série de temas. E o artigo que eu escolhi para pensarmos cinema na boa companhia do Jean Renoir é um artigo intitulado Essa Droga de Mundo Novo, que foi o artigo que na verdade é um artigo porque ele depois foi publicado na Cahiers du Cinéma, né? Jean Renoir tem textos publicados na Cahiers du Cinéma, aquela revista importante de cinema que foi idealizada e criada praticamente pelo grande pensador de cinema, pelo grande teórico de cinema André Bazin, né? O Renoir tem textos publicados na Cahiers, e este texto que chamou bastante atenção, aliás, vários textos aqui me chamaram bastante atenção, mas e eu espero em breve retomar outros textos do Renoir para nós pensarmos cinema. Este texto foi na verdade, esse texto, Essa Droga de Mundo Novo, né, o título que o Renoir deu a esse texto, foi na verdade uma palestra que ele fez na Cinemateca da França em 1957. É um texto dos idos de 1957 e que nos colocam diante das críticas que o Renoir fez
ao nacionalismo, e aqui ele já está num terreno político, ao nacionalismo de seu tempo e o quanto que o cinema pode se tornar uma linguagem que vai na contramão do nacionalismo ou dos nacionalismos. É interessante que o tema do nacionalismo, que é um tema estritamente político, econômico, que é objeto da crítica do Renoir neste texto, o quanto que a partir dessa concepção política, econômica de mundo, o Renoir está propondo o cinema, ou propondo ao cinema um contraponto, um contraste a este nacionalismo, a estes nacionalismos, né? Nacionalismos, de modo que se os nacionalismos têm como finalidade conter o indivíduo ou os indivíduos dentro de um espaço territorial restrito, dentro de determinados traços de identidade étnica, de valores, de cultura, estritos. Cinema deve ambicionar superar essas fronteiras, transcender a essas limitações impostas pelos homens, impostas pelos políticos. Demos nomes, né, aos bois, né? O Renoir vai propor um cinema, uma concepção de cinema que, ao contrário dessa visão mais estrita da política preconizada pelos nacionalistas ou pelos nacionalismos, busca transcender a tudo isso e atingir o internacional ou o universal. Renoir, neste texto, vai propor, vai defender o cinema a partir de uma linguagem, vai defender o cinema como uma forma de linguagem universal. O cinema, diferentemente dos movimentos nacionalistas, e Renoir está escrevendo isso aqui nos idos de 1957, né? Portanto, 12 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, Renoir, foi testemunha de determinados nacionalismos e o quanto que esses nacionalismos trouxeram prejuízos para a humanidade no sentido geral, né? Você tem o nacionalismo alemão, que vai culminar com o nazismo, né? Você tem um nacionalismo italiano que vai culminar com o fascismo, né? Você tem alguns nacionalismos que foram extremamente danosos, foram extremamente agressivos, né, com a humanidade. Nós sabemos das consequências que estes nacionalismos, que o Renoir testemunhou, nós sabemos o quanto que esses nacionalismos foram agressivos. Na contramão deste nacionalismo, ou destes nacionalismos, Renoir vai propor o internacionalismo. E este internacionalismo, em relação a ele, passa pelo cinema. Cinema, para Jean Renoir, filho, aqui é bom, o sobrenome não é mera coincidência, né? Renoir, sobrenome não é mera coincidência. Esse Jean aqui foi filho do grande Pierre Auguste Renoir, né? Um dos maiores nomes da história da arte
mundial da história da arte universal, um dos principais nomes do impressionismo francês, né? Pierre Auguste Renoir, que nós conhecemos, né? Este Renoir, filho do pintor, o Jean Renoir, pensa o cinema como uma linguagem universal. O cinema deve buscar transcender as fronteiras, transcender essas limitações, transcender essas barreiras étnicas, culturais, axiológicas, éticas, enfim. O cinema deve transcender a tudo isso e se tornar uma linguagem universal. Uma linguagem universal que já havia sido alcançada por outras vias, né? O Renoir, aqui o Jean Renoir fala de alguns universais, de algumas linguagens que alcançaram, atingiram a universalidade. Ele cita como exemplos dessa universalidade já alcançada, ele vai citar como exemplo o dinheiro, né? Renoir testemunhou, né, no século XX o Tratado de Bretton Woods, né, aquele tratado que praticamente tornou o dólar como uma moeda universal, né? Portanto, não é desarrazoado que Renoir veja no cinema, veja no dinheiro uma linguagem, um mecanismo, né, um recurso universal. O dólar já havia alcançado, já havia se tornado a principal moeda de troca entre as nações, entre os países na segunda metade do século XX, né, quando Renoir escreve esse texto, né? Os negócios também são apresentados pelo Renoir como um caminho que conseguiu atingir a universalidade, né? E o mais pertinente, né? E a linguagem mais pertinente, por ele mencionar aqui, não poderia ser outra senão a ciência. A ciência também se tornou uma linguagem universal. E olha, a ciência se tornou uma linguagem universal porque a ciência lida com verdades que são universais. Vejamos a lei da gravitação universal. Ora, a lei da gravitação universal é uma lei que não afeta apenas os ingleses, que por meio de Isaac Newton a formularam, né? Afeta os ingleses como afeta os franceses, como afeta os alemães, como afeta todos nós. A gravitação universal é uma lei que tem desdobramentos, consequências universais, né? A ciência é uma linguagem universal porque ela se debruça sobre verdades ou fenômenos que são fenômenos da natureza, né? São fenômenos universais, são fenômenos testemunhados pelos homens nos mais diversos rincões do planeta, né? São fenômenos naturais, né? E aqui eu faço um parênteses, não significa dizer que a ciência enquanto linguagem universal busca ou propõe verdades absolutas, né? A história da ciência tem nos demonstrado que aquilo que foi verdade científica em determinados contextos deixou de sê-lo em outros contextos, né? Portanto,
quando aqui dizemos que a ciência é uma linguagem universal, não significa dizer que ela tem a pretensão de propor verdades absolutas, embora algumas verdades postuladas pela ciência têm validade, tem uma validade praticamente inviolável, absoluta, né? Existem verdades científicas que são insuperáveis, né? Que são inquestionáveis e irrefutáveis, né? E isso ao arrepio dos terraplanistas, né? De gente desse tipo aí que tem se proposto de forma bizarra desconstruir aquilo que, em termos científicos, já é um consenso, já é tido como uma verdade irretocável, né? Uma verdade inquestionável, concebida, né? Aceita pela comunidade científica, né? Ora, o que é verdade científica num determinado contexto pode deixar de sê-lo em outro. Não significa dizer que com isso a ciência enquanto linguagem universal seja prejudicado. Por quê? Porque enquanto linguagem universal, a ciência propõe modelos de explicação de determinadas leis e fenômenos naturais que são modelos que têm essa pretensão de se tornar modelos universais, né? De se tornar modelos válidos enquanto forma, enquanto equação que explica estes fenômenos naturais, né? Uma outra linguagem universal e que o Renoir não pontuou aqui nesse seu ensaio é a matemática. A matemática é uma linguagem universal, né? 2 mais 2 igual a 4 em todos os tempos, para quaisquer homens, enfim, em qualquer contexto, né, espacial ou temporal. Portanto, a matemática lida com verdades universais, né? E quem primeiramente identificou isso e fez da matemática um modelo a ser emulado, uma linguagem a ser emulada pela filosofia, foi Platão, né? Platão, nós já falamos isso aqui em outras ocasiões. Platão exigia que os alunos que desejassem estudar filosofia com ele lá na academia, né, nos jardins de Academos, né, dominassem, conhecessem a geometria, conhecessem a matemática. A matemática era um conhecimento básico para estudar filosofia com Platão. Por quê? Porque a filosofia platônica, a exemplo da matemática, buscava verdades universais. Agora, vejam que interessante, né? A ciência e a matemática buscam, tem a aspiração pelo universal, buscam de fato, né, buscam de fato desenvolver teorias, concepções, né, modelos de compreensão, de descrição das coisas do mundo insuperáveis, né? Que se tornem verdadeiros cânones de descrição da realidade, descrição da natureza, descrição do mundo. Entretanto, e aqui neste ponto eu entendo quanto que o cinema, embora
na concepção do Renoir, deva buscar este universal, deva se tornar também uma linguagem universal. Eu vejo, quando eu penso na ciência, na matemática, como linguagens universais, contrapondo essas linguagens ao cinema, nós podemos notar que, embora tanto o cinema quanto a matemática e a ciência se proponham ser linguagens universais, a base dessas linguagens universais é distinta. Por quê? Porque, vejam, se o que torna a ciência e a matemática linguagens universais é o seu fundamento racional, no cinema, esta universalidade não pode recorrer aos mesmos fundamentos da ciência e da matemática. Por quê? Porque o cinema não lida necessariamente, não está fundamentado naquilo que é racional. Não é a racionalidade que vai tornar o cinema, uma linguagem universal. É justamente aquilo que se contrapõe à razão. Ora, o que torna o cinema e aqui também nós podemos colocar as artes, né? E o Renoir nesse artigo parte do cinema para pensar também as outras artes. O fundamento do cinema enquanto linguagem universal não é o mesmo fundamento da matemática e da ciência como linguagens universais. Porque se estas possuem como fundamento a razão, o cinema vai se alicerçar, vai ser arquitetado a partir do fundamento, dos fundamentos da paixão. O cinema, enquanto arte, estará fundamentado na paixão. E é nesse sentido que o Renoir está pensando no cinema enquanto linguagem universal. Ele vai confessar, inclusive, que todos os grandes filmes são universais, são internacionais. Todos os grandes filmes transcendem seus espaços, transcendem espaços geográficos, espaços étnicos, espaços culturais. Todos os grandes filmes são universais. Por quê? Porque todos os grandes filmes conseguem estabelecer um vínculo, e esse é um termo-chave para compreendermos a ideia de universalidade no cinema. O cinema é universal, ou o cinema se torna universal a partir do momento em que ele cria um vínculo entre o filme e o público, entre o filme e o indivíduo, entre o filme e os homens. Quando o cinema consegue desenvolver um vínculo entre o filme e o público, este filme já se tornou universal. E este vínculo só é possível, por quê? Porque o cinema consegue despertar no indivíduo uma identidade empática, né? Essa é uma expressão chave para entendermos o quanto que o cinema tem o poder de cativar os homens, e isso independentemente de seu contexto geográfico, independentemente de seu contexto cultural, independentemente dos seus valores, independentemente de sua etnia. O cinema consegue ser universal à medida
que ele desenvolve no indivíduo, potencializa no indivíduo a empatia. E nesse sentido, o Renoir busca desenvolver pensar não apenas o cinema, mas as outras artes, a ponto de classificá-las como grandes ou pequenas, não a partir do gênero, mas a partir do seu potencial em estabelecer estes vínculos com um grande público. Uma arte não é grande para Jean Renoir por pertencer a um determinado gênero. Renoir, pelo menos nesse artigo de 1957, Renoir está desconstruindo essa concepção hierárquica entre as artes, né? Uma concepção, diríamos, até mesmo hegeliana, né? Renoir, aqui um não hegeliano, né, nesse sentido, Renoir não é um não hegeliano, Renoir é um não hegeliano, melhor dizendo, né? Nesse sentido, para Renoir, uma arte não é grande por conta do gênero que ela explora. Uma arte é grande por conta da capacidade que ela tem para convocar o grande público a tomar parte com ela, a participar dela, a desenvolver com ela a formar com ela, melhor dizendo, uma verdadeira comunidade estética, uma verdadeira, diríamos, para nos valer de um termo grego, que é um termo caro a Platão, né? Uma verdadeira koinonia, uma verdadeira comunhão, uma verdadeira participação, né? Esse é um termo platônico caro, né, ao grande pensador de Atenas. Ora, à medida em que a arte consegue trazer para si o grande público para que dela participe, esta arte é considerada uma arte grande. Portanto, para Renoir não faz sentido contrapor o cinema, a música ou a pintura, a fim de identificar qual desses gêneros artísticos é maior que os outros, né? Qual se coloca acima dos demais. Para Jean Renoir, esse tipo de discussão é um tipo de discussão inconsistente, tipo de discussão desnecessário, é um tipo de discussão que não faz sentido. Por quê? Porque um poema pode ser um poema bom, pode ser um poema ruim. Portanto, a poesia não é grande por ser poesia, como o cinema não é pequeno ou grande também por ser cinema. Alguém pode escrever uma poesia ruim, alguém pode fazer um filme ruim. Ora, o que vai tornar grande a poesia ou o cinema é justamente essa capacidade, este potencial de trazer para si, de cativar, de desenvolver um vínculo empático com o grande público. Nesse aspecto, até um chefe pode desenvolver uma grande arte, desde que ele crie um prato que gere prazer, que conquiste o paladar do grande público. Ora, este chefe, este cozinheiro, fez uma grande arte. Um músico vai fazer uma grande arte
à medida que ele conseguir gerar no grande público uma identidade com a sua obra, o grande público vai reconhecer na música elementos que de algum modo dizem respeito a ele. O cinema vai se tornar uma grande arte à medida em que o público vai reconhecer no filme, no cinema, algo que parece pertencer a ele, uma história que se assemelha à minha, uma dor que se assemelha à minha, uma alegria que se assemelha à minha. Ora, eu tenho que encontrar no cinema alguns elementos que dizem fundo a minha subjetividade. E por isso que o cinema, diferentemente da matemática e da ciência, é uma linguagem, pode se tornar uma linguagem universal, mas erigida a partir de outros fundamentos. Porque enquanto que a ciência e a matemática são universais, por conta de sua objetividade, 2 mais 2 igual a 4 para todos os homens, para todas as mulheres, para todas as pessoas. Né? A lei da gravitação universal é uma lei objetiva, ela é válida para todos os homens, todas as mulheres, em quaisquer tempos ou lugares, né? Se eu solto esse livro aqui no Brasil ou lá no Japão, o movimento dele será o mesmo, o livro vai cair, o livro vai despencar para baixo por conta da gravitação universal. Isso é objetivo. Isso não depende da minha subjetividade, não depende da minha vontade, não depende do meu alvitre, né? Não é uma questão de foro íntimo. Já o cinema não, o cinema lida com aspectos extremamente subjetivos. O cinema diz a minha pessoalidade. O cinema aborda elementos que parecem que me parecem muito familiares. São elementos relacionados. A gente vê uma personagem no cinema e a gente estabelece com ela uma identidade, né? A gente vê nela o nosso drama, a gente vê nela a nossa alegria, a gente vê nela a nossa tristeza, a gente vê nela inclusive a nossa neurose, a nossa loucura, as nossas ambições, as nossas aspirações, né? Veja, aqui até me vem à mente a febre que os filmes de super-heróis, né, têm se tornado, né? Aliás, desde tempos idos, né, que essa figura do super-herói no cinema e na literatura, né, mexe muito com o nosso imaginário, né, porque o super-herói encarna a superação de todos os limites que nós também gostaríamos de superar, né? Por isso que entre o herói e o indivíduo, né, existe esse vínculo empático até entre o herói, até quando até nos elementos ou nas personagens que vivem na esfera do impossível, do improvável, do sobre-humano, do irreal. Até estas personagens conseguem estabelecer conosco um vínculo. Por quê? Porque elas dizem muito aos nossos desejos de superação, aos nossos anseios de transcendência, aos nossos anseios de
de transpor todas essas barreiras, né? De tal modo que o cinema vai se tornar uma grande arte quando ele consegue estabelecer conosco este vínculo, esta empatia. Então, o que faz para Renoir uma arte grande não é o fato dela pertencer a este ou aquele gênero, não é o fato dela ser poesia, cinema ou música, música clássica, né? O que torna o cinema, o que torna a arte grande é justamente essa possibilidade de vínculo, de incluir, de chamar o grande público para que dela participe, para que forme quase que uma comunidade com ela, para que com ela desenvolva vínculos de empatia, vínculos de identidade, né? O Renoir, quando parte para a proposta, quando defende, né, quando vai defender a proposta do cinema como linguagem universal, ele coloca, ele traz à discussão alguns elementos alguns episódios, alguns fatos que nos são bastante interessantes. Inclusive o Renoir vai recorrer à reforma luterana como um movimento nacionalista e que problematizou, propôs um modelo de mundo que desconstruiu um mundo mais universal que foi desta concepção seu grande objeto de crítica, né? Vejam, é interessante que o Renoir aqui faz um percurso histórico para chegar aos nacionalismos, mas por gentileza, não vá ler esse artigo do Renoir como sendo uma obra de história, né? Não é uma obra de história. Ele não faz uma grande viagem histórica para chegar aos nacionalismos do século XX, né? Não, ele faz isso, mas ele apenas pincela, né? E nessas suas pinceladas históricas, os nacionalismos do século XX, os nacionalismos do século XX tiveram origem na Reforma Luterana, né? Porque uma das consequências da Reforma Luterana foi tornar a liturgia, a adoração a Deus, um movimento nacional, contrariando aquilo que até então era universal. Vejam, uma das defesas de Lutero é que o cristão deveria ler as escrituras em sua própria língua e não no latim, como até então se fazia. Vejam, antes de Lutero, a liturgia, a adoração, o culto tinha uma língua universal. Que língua era essa? O latim. A liturgia era celebrada em latim. O latim era a língua que se impunha a toda a cristandade. Com Lutero, essa liturgia celebrada numa língua universal foi problematizada, pois o sacerdote agostiniano, né, esse sacerdote alemão agostiniano, Martinho Lutero, propôs, renovou, não, defendeu a importância da língua nacional na celebração da liturgia, na leitura da Bíblia, nos atos culticos, enfim. Com Lutero nasce um nacionalismo linguístico
litúrgico que começa a minar, a desestruturar essa universalidade que a liturgia, sobretudo a liturgia medieval, propunha, né? Ora, Lutero aqui inicia um processo antibabélico, porque até Lutero a cristandade orbitava dentro de uma torre de Babel, né? Até Lutero a cristandade falava uma só língua, que era o latim. É claro, né? Sejamos bastante, e aqui Renoir tinha consciência disso, né? Mas, enfim, aqui é quase que um Renoir elitista, né? Aqui já é a minha crítica ao Renoir, acho que esse exemplo que ele recorreu da liturgia medieval, da liturgia católica, como modelo dessa Torre de Babel, onde os homens falavam uma só língua, essa defesa que ele faz, essa constatação bastante limitada, né? Uma constatação bastante frágil. Por quê? Porque nós sabemos que na cristandade medieval e até mesmo na cristandade dos inícios da modernidade, apenas algumas elites dominavam o latim, né? O latim era a língua dominada pelos sacerdotes, era a língua conhecida pelos professores universitários, era a língua conhecida dos humanistas, né? A língua conhecida da corte, dos aristocratas, né? O grande público era praticamente analfabeto, né? O grande público sequer sabia escrever ou ler em seu próprio idioma, o que dirá em latim, né? Latim era esta língua universal como imposta pela Igreja Apostólica Romana, mas não era uma língua universal porque conhecida, dominada, falada, lida por toda a cristandade, por toda a cristandade europeia, né? A cristandade mundial, por assim dizer, porque não, né? O latim era uma língua de domínio exclusivo de certos grupos, de certas elites, né, de alguns poucos homens cultos nesse período, né? Então não é fundamentado. Por isso que eu falei para vocês que a gente não deve ler o Renoir esse artigo do Renoir como buscando aqui alguns elementos históricos consistentes e profundos para sustentar uma linguagem universal, né? Que o latim nunca foi universal, né? Se considerarmos, e considerando até mesmo aquilo que o Renoir está propondo em termos de universalidade. Repito, universalidade para Renoir é essa grande comunidade que se forma entre o objeto central e aqueles que estão orbitando em torno desse objeto. No caso do cinema, essa universalidade se dá à medida em que o cinema consegue trazer para dentro dele o grande público, chamar o grande público para que participe do cinema, do filme, né? Esse é o conceito de universal que o Renoir está postulando aqui, está defendendo aqui nesse artigo de 57. O Renoir é um pouco mais feliz, um pouco mais consistente
quando ele defende a tese, e aqui ele está no terreno dele, aqui ele está no campo do cinema, né? Quando ele defende a tese de que o cinema mudo era um cinema mais universal. Aqui nós já estamos num terreno mais sólido, aqui o Renoir já está pisando num terreno mais sólido e num terreno que ele domina bem, né? É um diretor, né? É um homem da sétima arte, né? Um homem que apaixonado por cinema, que fez muito cinema, alguém de dentro do mundo do mundo fílmico, né, do mundo cinematográfico, né? O cinema mudo, vai dizer o Renoir, é um cinema mais universal. E por quê? Justamente porque era mundo, justamente porque a linguagem que esse cinema explorava era a linguagem do corpo, era a linguagem dos gestos, e os gestos são universais, né? Ora, um semblante de dor é um semblante universal, né? Um sorriso é um sorriso universal. Um gesto de espanto é um gesto universal. O corpo possui uma linguagem que é uma linguagem universal. Daí, para Renoir, o cinema mudo ter tocado as raias deste cinema como linguagem universal. Esta universalidade ficou comprometida a partir do momento em que o cinema passou a ser uma arte falada, em que o cinema adotou um código linguístico. No momento em que o cinema deixou de ser cinema mudo e passou a ser um cinema falado, né? No momento em que ele deixou de usar a linguagem corporal, a pantomima, para usar um código linguístico, esse cinema se nacionalizou. Esse cinema se limitou, esse cinema se encolheu um pouco. Por quê? Porque ele passou a ser falado por um idioma que era dominado apenas pelos falantes daquele idioma, pelos conhecedores daquele idioma. O cinema falado se tornou um cinema nacional. O cinema mudo, o cinema de Chaplin, era um cinema internacional. E Chaplin que o Renoir adora, aliás, Renoir não economiza palavras, né? Não economiza o verbo em considerar o Chaplin como uma de suas referências. Aliás, naquele período, Chaplin não foi referência para quem, né? Todos os grandes cineastas que vieram depois de Chaplin beberam na fonte de Chaplin, né? Foram inspirados, foram cativados para o cinema por meio do Chaplin. Chaplin é uma figura universal, uma figura mundial, uma figura que levou, mesmo com o advento do cinema falado, Chaplin gravou filmes mudos e fez isso durante muitos anos após o cinema ter aderido à língua, aderido aos códigos linguísticos, né? E Chaplin era um fenômeno mundial, uma sensação mundial. Os filmes de Chaplin eram filmes internacionais, eram filmes que transcendiam essas barreiras, né? O cinema, quando deixa de ser mudo e passa a ser falado, ele já cria uma limitação a essa internacionalização, porque agora o cinema vai adotar um código linguístico, que é um código linguístico falado por um grupo étnico, falado por um povo, falado por o cinema francês falado em francês, o cinema italiano falado em italiano, o cinema
hollywoodiano falado em inglês. Este movimento já desconstrói a torre, é um movimento antibabelino. Por quê? Porque ele faz ruir a torre de Babel do cinema mudo. Porém, este não é um obstáculo insuperável, né? É possível que o cinema atinja, mesmo assim, mesmo falado, e o Renoir não está fazendo uma crítica ao cinema falado, com ares de saudosismo, com contornos de saudosismo, com aquelas tintas melancólicas dos saudosistas. Ele não está defendendo o cinema mudo como uma era de ouro, uma era dourada, para onde o cinema deveria olhar e, se possível for, emular, imitar. Não, ele não está propondo um retorno, um recuo histórico do cinema. Ele não está defendendo a ideia de que os filmes deveriam se tornar novamente filmes mudos, mas ele está simplesmente propondo ao cinema resgatar a ambição de uma linguagem universal que este cinema atingiu no contexto dos filmes mudos, mas que agora deve retomar por meio de outro fundamento, que é o fundamento da paixão, que é o fundamento da empatia. O cinema deve nos apaixonar. Ou seja, se o cinema não desperta as minhas paixões, este cinema não atingiu uma linguagem universal. Por quê? Porque ele manteve o indivíduo num estado de apatia, de indiferença em relação a ele. Portanto, esse cinema não me diz nada. Esse cinema não me afeta em nada. Este cinema não mexe comigo em nada. Porém, se este cinema conseguir despertar as minhas paixões, tocar em minhas paixões, estabelecer entre eu e ele um vínculo empático, este cinema ou este filme se tornou uma grande arte. Alcançou o status de uma linguagem universal. Este tipo de cinema é um cinema mais ambicioso e é um cinema que nos une. É um cinema que, diferentemente dos nacionalismos, que apenas criam pontes, abismos quase que intransponíveis entre os povos, este cinema é capaz de se internacionalizar quando ele diminui os abismos, quando ele cria pontes, quando ele estabelece vínculos com os homens e mulheres das mais diversas etnias. Aí sim é possível sonhar novamente com uma Torre de Babel. Uma Torre de Babel no sentido de que entre os homens não impera mais uma cacofonia, mas impera uma comunicação universal. O cinema, enquanto forma de linguagem universal, busca se contrapor às cacofonias que distanciam os homens, tornam os homens incomunicáveis entre si, tornam os homens estranhos entre si. Vejam, o Renoir está pensando isso num contexto de nacionalismo,
de nacionalismos. Imagine hoje quanta tinta ele não teria que gastar, quanto esforço intelectual ele teria que fazer, quanto embate ele não deveria enfrentar num contexto em que um outro elemento mais sutil e muito mais problemático que os nacionalismos é tão presente, está extremamente presente em nosso meio e distanciando cada vez mais os homens entre si. E eu me refiro aqui às ideologias. E eu me refiro aqui a esse contexto ideológico no qual nós estamos vivendo. Porque se lá os nacionalismos estreitavam as fronteiras, se lá os nacionalismos confinavam os homens em territórios muito bem definidos, em nossos dias, as ideologias, ou a ideologização de tudo, confina os homens e mulheres em determinados grupos, em determinadas bolhas, em determinados redis, em determinados currais, né, em determinadas cerquinhas, o que apequena mais ainda o homem e dificulta cada vez mais a comunicação, o diálogo, a convivência, a comunhão, a participação, a koinonia, né? Hoje, Renoir certamente se veria diante de novos e mais hostis desafios, porque se em seu tempo ele enfrentava a questão dos nacionalismos medíocres, em nosso tempo ele enfrentaria a questão das ideologizações mais medíocres ainda. Ora, ideologia, já dizia o Cazuza, né? Todos nós devemos ter uma para viver, né? Mas a ideologização, esta tem se tornado um dos piores males de nosso tempo, quiçá o pior, né? O pior, né? E por conta disso, talvez muita gente deixasse de talvez, e por conta disso, hoje, talvez muita gente deixe de ver os filmes do Renoir que buscavam essa universalidade, talvez pelo fato dele ser afeiçoado talvez pelo fato do seu filme flertar com o socialismo, de repente flertar com o capitalismo, né? Renoir, inclusive, faz elogios ao cinema hollywoodiano, né? Isso certamente não cairia bem em determinados segmentos ideológicos, não é? Renoir é um esteta, né? Um grande esteta, que fez outros filmes de verniz político oposto, né? Flertando com outros segmentos ideológicos, enfim, né? A ideologização que só aumenta as barreiras, vai primeiro tentar descobrir qual o segmento político ideológico do Renoir, para, se este segmento político ideológico for idêntico ao seu, assistir aos seus filmes.
caso contrário, abominá-los, né? É uma grande pena, porque fazendo isso, nós simplesmente diminuímos cada vez mais o nosso repertório cultural, diminuímos cada vez mais o nosso universo cultural e privamos a nossa alma de experiências maravilhosas e que podem ser verdadeiros instrumentos de humanização, como a filmografia do Renoir e de tantos outros cineastas que nos tornam homens e mulheres, ou pelo menos buscaram, né, nos tornar homens e mulheres melhores, né? Tal qual Renoir, eu também sou um defensor do cinema enquanto linguagem universal. Por isso que eu não entrei nessa coisa de torcida, essa coisa de, no contexto do Oscar em relação ao nosso Ainda Estou Aqui. Fiquei feliz demais. É claro que esperava a premiação, pelo menos de melhor filme internacional do Ainda Estou Aqui, mas no fundo lá do meu coração, né, minha grande torcida não, né, mas eu apostava muito na Substância como Oscar de melhor filme, na Demi Moore como Oscar de melhor atriz, porque enquanto cinéfilo, este filme e esta atriz falaram muito mais a mim do que outros filmes, inclusive o Ainda Estou Aqui. Mas este é o discurso do cinéfilo, né? Alguém pode aí reduzir o discurso do cinéfilo às ideologizações, né? E de repente me rotular, sei lá do que, mas isso já é sinal de nosso tempo, sinal dessa mediocridade que tem imperado em nossa sociedade, né? Viva Renoir e viva o cinema como esta linguagem universal que supera as barreiras, que supera as fronteiras, que supera as etnias e fala ao homem naquilo que é universal no homem. Fala ao homem em suas paixões, em seus dramas, em suas alegrias, em suas tristezas. Viva o cinema universal, do qual Jean Renoir e muitos outros foram grandes defensores. Bem, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões. Teçam aqui também os comentários de vocês sobre essa proposta de um cinema universal. Divulguem esse nosso espaço a outras pessoas. Não se esqueça de deixar o seu joinha e em breve nós voltaremos aqui para falarmos de filosofia, de cinema, de tantos outros temas que nós vivemos estudando e pesquisando e que nos apaixonam sempre. Um forte abraço e até lá.